Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e estarei na aula de hoje com vocês. Trataremos na aula de hoje do tema gráficos e a sua interpretação. Vamos lembrar que nós temos a função do primeiro grau, que ela é representada por meio de uma reta, e essa reta ela pode ser crescente, decrescente e constante. Ela é crescente quanto maior o x que eu tenho, maior é a imagem dessa função, ou seja, o y, tá certo? Quanto maior o x, maior o y, eu tenho uma função dita crescente. Quando eu tenho quanto maior o meu x, menor o valor do meu y, eu tenho uma função que chamamos de decrescente. E quando eu tenho uma função que o modelo dela é simplesmente y igual a k, ou y igual a b, y igual a qualquer número, quando eu não tenho a variável x aqui, eu tenho uma função que é dita função constante. E o gráfico dessa função constante é dada por uma reta que é paralela ao eixo x. Quer dizer que para qualquer valor de x que eu tenha, a imagem dessa função vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre esse valor k, esse valor b, esse valor t, qualquer valor que seja aqui, tá bom? Então, vamos para a primeira questão desse tema de interpretação gráfica. Olhem só o que diz a questão 1. Um cubo de gelo com temperatura inicial de -6 graus Celsius foi colocado em um recipiente e teve sua temperatura medida durante 30 minutos, período em que todo o gelo se transformou em água líquida. O gráfico seguinte representa as medições de temperatura realizadas. Então, a gente tem no eixo horizontal o tempo em minutos, que vai de 0 até 30, que foi feita a medição, e a temperatura desse gelo de -6 até 6, como mostra o gráfico. De acordo com o gráfico, a função que relaciona a temperatura com o tempo é... Vamos analisar item por item aqui. Item A, ela é decrescente no intervalo de 0 a 10 minutos? Vamos lá. De 0 a 10 minutos é nesse espaço aqui. Ele está dizendo que é decrescente. Olha o desenho que a gente tem aqui. Quanto maior o meu x, maior o meu y. A gente tem uma função crescente aqui. Então, não é essa alternativa A. O certo seria se fosse crescente. Vamos analisar o item B. Ela é crescente no intervalo de 0 a 30. De 0 a 30 é daqui até aqui. Vou até mudar a corzinha aqui para você analisar. Olha só, de 0 até 30. Ela é crescente nesse período todo? Não. Tem um período aqui que é de 10 até 20 que ela é constante. Então, não é a alternativa B. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz, ela é constante no intervalo de 20 a 30? Não, de 20 a 30, que é nesse pedacinho, ela é crescente, ela não é constante nesse pedaço. Na letra D, ela é decrescente no intervalo de 0 a 20, vamos ver. De 0 até 20, ela é decrescente? Não, ela é crescente de 0 a 10 e constante de 10 a 20, então não é a letra D. Vamos à letra E. Ela é constante no intervalo de 10 a 20. Isso mesmo. O gráfico ele é constante de 10 a 20. Então, é a alternativa E. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 2. O gráfico a seguir corresponde a uma função f no plano cartesiano x, y. Sobre essa função, podemos afirmar que... Olha só, o eixo horizontal, que é o x, vai do -15 até o 85.
está sendo considerado até o 80 apenas. E o eixo vertical de menos 6 até 6, que é o Y. Vamos lá analisar item por item aqui e verificar qual que é a alternativa correta. Item A, apresenta 2 zeros com ordenadas negativas. Queridos, zero da função, graficamente falando, é o momento em que o gráfico corta o eixo X, o eixo horizontal. Aquele ponto de interseção entre gráfico e eixo X é o que a gente chama de zero da nossa função. Então aqui, apresenta 2 zeros com ordenadas negativas. Olha só, vamos enxergar aqui onde que o nosso gráfico corta o eixo X. Ele corta nesse ponto, aí ele vai ter o valor de X negativo, porque ordenada é o valor do Y e abscissa é o valor do X, tá certo? Então aqui ele está falando que a ordenada é negativa. Não, a ordenada não é negativa aqui, né? O valor de... a ordenada aqui, ela fica em cima do eixo X, ela é zero. Quem é negativo aqui é o valor de X. E a outra raiz é essa aqui, tá certo? Ele tem 2 zeros, tem 2 zeros sim, mas com ordenadas negativas, não é essa a alternativa, tá certo? Na letra B, ela é crescente no intervalo de menos 10 até 65. Vamos olhar aqui. Menos 10 está aqui até o 65. Ela é crescente nesse período? Não. Eu tenho um pedaço, ó, daqui até aqui, ela é constante. Depois ela decresce, aí ela cresce, depois ela decresce novamente. Então, ela é crescente nesse intervalo? Não, ela não é crescente, ela oscila, né? Tem hora que ela é constante, crescente, decrescente, então não é a letra B. Letra C, ela é constante no intervalo de menos 10 até 25, vamos achar aqui. Menos 10 está aqui e o 25 está aqui. Nesse intervalo ela é constante? Ela é constante até o 10, depois ela decresce até o 25. Então não é a alternativa C aqui, tá certo? Aí vamos para a letra D. Ela é crescente nos intervalos entre menos 15 e menos 10. Menos 15 até o menos 10 ela é crescente, é nesse pedacinho aqui, olha. Ela é crescente nesse pedacinho? Verdade. Nesse pedacinho ela é crescente. E de 25 a 35, ela é crescente também? Vamos analisar. De 25 até 35, é esse pedaço. Ela é crescente também? Sim, ela é crescente também. Então, é a alternativa D, a correta aqui. Tá certo? Vamos para a próxima. Questão 3. Diz assim: uma função real, y igual a f de x, tem 3 zeros reais e distintos entre si. Indique entre as alternativas seguintes uma possível representação gráfica dessa função. Como eu falei no exercício anterior, o zero de uma função, graficamente falando, é aquele ponto que o meu gráfico vai cortar o eixo horizontal, o eixo x, tá certo? Esse é fácil de identificar o zero da função graficamente falando. É só a gente olhar o momento em que o gráfico vai cortar o eixo x. Nesse exercício aqui, ele está dizendo que ele tem 3 zeros reais. Quer dizer que o gráfico vai cortar o nosso eixo horizontal em 3 momentos. E ele diz também que eles são distintos entre si. Ser distintos entre si quer dizer que eles são diferentes, tá certo? E aí, qual será o gráfico que vai representar essa situação? Vamos procurar aqui o gráfico que vai cortar o eixo x 3 vezes. Letra A, ele corta aqui e corta aqui. Então, ele tem 2 zeros, não vai ser a letra A. Letra B, 1, 2, 3, 4. Cortou em 4 momentos, ele tem 4 zeros aqui. Também não é esse. Letra C, 2 pontos. Não vai ser nesse momento. Na letra D, 3 pontos distintos.
Então, quer dizer que a letra D, ele tem 3 zeros distintos entre si. Na letra E, só para a gente reforçar aqui, ele tem 2 pontinhos. Então, o gráfico que representa melhor essa função é o gráfico na letra D, tá certo? Vamos para o próximo. Questão 4. O gráfico seguinte mostra o registro do valor da temperatura em graus Celsius, medida em intervalos de 2 horas no decorrer de um dia de inverno em uma cidade. No dia considerado no gráfico, o período que apresenta elevação da temperatura ocorre de... Olha só, nós temos um gráfico que representa a oscilação de temperatura em determinados horários que foram analisados aí. Então, a gente tem momento que a temperatura caiu, momento que a temperatura subiu, momento em que a temperatura ficou a mesma, ou seja, ficou constante. Então, com essas informações, ele quer saber qual é o momento em que o período em que apresenta elevação da temperatura. É o momento em que o gráfico é um gráfico crescente. Então vamos ali analisar de 0 a 4 horas. Olha só, as horas estão na horizontal, no eixo X. Então, de 0 a 4 horas, daqui até aqui, a gente teve uma elevação de temperatura? Não, a gente teve uma queda de temperatura. Então, aqui não é a alternativa A. Aqui seria uma função decrescente, tá certo? Na letra B, de 4 a 12 horas, de 4 a 12 horas seria nesse intervalo aqui. Vamos analisar aqui, de 4 até 12 horas. Só subiu? Olha só cresceu. Então, aqui a gente teve um período de elevação, sim, olha só cresceu. Eu diria que é a alternativa B. Vamos só analisar as outras para a gente perceber que é a B mesmo, tá bom? Na letra C, de 4 a 14 horas. Olha só, seria daqui até aqui. Olha só, no período das 12 às 14, que é esse período aqui, a temperatura ficou a mesma, ficou constante. Então, já não seria essa alternativa. Das 12 às 18, seria daqui até aqui. Nesse período, olha só, tá caindo a temperatura, então é decrescente. E das 12 às 14... Das 12 às 14, ela é constante. Então, a alternativa B mesmo, tá certo? Das 4 até ao meio-dia, das 4 às 12 horas, é que a gente teve um período que apresenta elevação, tá certo? Vamos para a próxima questão, então. Questão 5. Uma função de 0 a 160... com imagem nos números reais, definida por y igual a f de x, tem as seguintes características. Apresenta 2 zeros distintos, é decrescente no intervalo de 0 até 40 e também de 100 até 160. No intervalo de 40 até 100, a função inicia constante e depois cresce. Sabendo dessas 3 informações, indique entre as alternativas seguintes uma possível representação gráfica dessa função. Então, apresenta 2 zeros distintos, quer dizer que o nosso gráfico vai interceptar o eixo X, vai cortar o eixo X em 2 pontos diferentes. Então, vamos lá analisar quando que isso acontece. Na letra A, ele intercepta em 2 pontos distintos. Então, a letra A pode ser um candidato a gráfico dessa função. Na letra B, um ponto só. Então, não vai ser letra B, já está fora. Letra C, um ponto só, está fora. Na letra D, ele tem 3 raízes. E ele tem 2 zeros aqui. Zero ou raiz é a mesma coisa, tá, gente? Tem exercício que fala zero da função, tem exercício que fala raiz da função, mas o significado é o mesmo, tá bom? E na letra E, nós temos 2 raízes. Então, veja, nós temos 2 candidatos à resposta aqui, letra A e letra E. Vamos analisar aqui para decidir qual que vai ser a resposta correta. Apresenta 2 zeros distintos, os 2 apresentam. Então, os 2 estão dentro desse critério.
Vamos lá no próximo. É decrescente no intervalo de 0 a 40. Vamos analisar aqui o intervalo de 0 a 40. De 0 a 40 é daqui até aqui. Ele é decrescente aqui. E no intervalo de 100 a 160, de 100 até 160, ele é decrescente. Olha só, na letra A, nesse finalzinho aqui, no intervalo de 100 até 160, ele é crescente. Então, não é a letra A. Vamos lá na letra E analisar se ele está dentro dessa característica de ser decrescente no 100 a 160. Bom, de 0 a 40, de 0 a 40, daqui a aqui, ela é decrescente, então o primeiro critério realmente está dentro, ele cumpre o primeiro critério, e o segundo aqui, de 100 a 160 também ser decrescente, de 100 a 160 aqui também é decrescente, então ele também cumpre o segundo critério aqui, tá bom? E o último, no intervalo de 40 a 100, ela inicia constante, depois cresce. Então, vamos analisar. De 40 até o 100, inicia constante, verdade, depois cresce, verdade também. Queridos, alternativa correta, alternativa E. Tá bom? Vamos para o próximo. Nós vamos analisar daqui para frente um pouquinho os gráficos que representam agora as funções do segundo grau. Nós estávamos falando até agora sobre as funções do primeiro grau, sobre equação de reta, então agora a gente vai falar sobre a função do segundo grau, tá bom? A função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, ela tem esse modelo aqui, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá certo? Quando que eu tenho o zero da função? Quando eu pego essa função e eu igualo a zero, eu estou perguntando para que valores de x eu tenho o meu y igual a zero, ou a minha função é igual a zero. Então, quando eu faço isso, eu pego a minha função quadrática, ou a minha função do segundo grau, e igualo a zero. É assim que a gente acha as raízes da função. E o significado é o mesmo que eu estava falando nos outros exercícios. Vai ser o momento em que o meu gráfico vai cortar o meu eixo horizontal, o meu eixo x, tá certo? O gráfico que representa uma função do segundo grau é essa curva que a gente está vendo aqui em lilás, chamada parábola, tá bom? E aí eu tenho 3 modelos de parábola. E isso vai depender dos valores de x que eu encontrar para essa função do segundo grau, tá bom? Como que a gente encontra os zeros dessa função? A gente vai igualar a função a zero, que vai nos dar uma equação do segundo grau. E aí, ao resolver essa equação do segundo grau, é que a gente pode dizer qual é o tipo de gráfico que a gente vai ter representado aqui. E como que a gente resolve uma equação de segundo grau? A gente usa uma fórmula resolutiva, mais conhecida como a fórmula de Bhaskara, que ela é dada por um triângulo que a gente chama de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e a continuação dessa fórmula, eu vou escrever aqui para você, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta dividido por 2 vezes a. Você deve ter visto isso em anos anteriores. Se não viu, esse é o momento de você aprender com a gente como que resolve uma equação do segundo grau, tá bom? Só que o primeiro cálculo que a gente faz aqui é esse delta, tá certo? Tanto que esse delta, ele é chamado de discriminante. Discriminante por quê? Porque ele vai determinar se eu vou ter 2 raízes ou zero para minha função, 2 raízes ou zeros para minha função, um zero só para minha função ou nenhum zero para minha função. Como? Se o meu delta for positivo, se for maior que zero, quer dizer que eu terei x1 diferente de x2, ou seja, eu terei 2 zeros para minha função aí,
distintos um do outro. E aí o meu gráfico vai ter esse modelo que a gente está vendo aqui no primeiro exemplo. Vai ser o gráfico que vai cruzar no primeiro ponto e no segundo ponto. Ele vai ter os dois x aí cruzando no eixo x, tá bom? Se o meu delta for igual a zero, quer dizer que o meu gráfico, quer dizer que a minha função tem dois valores de x, só que eles são iguais. Então a gente pode dizer que ele tem só um valor de x que zera essa função. Então ele só tem um zero da função aí. E ao representar graficamente, o gráfico ele vai passar somente uma vez em cima do eixo x. Ele não vai cruzar, como no primeiro caso, ele vai só encostar no eixo x. E quando o meu delta é negativo, a função não tem zero real. Eu não vou encontrar x1 e x2 aqui, tá bom? Agora, a minha parábola, ela está com a abertura para cima nesse exemplo. A abertura a gente chama de concavidade. Essa concavidade, ela pode ser para baixo também. Isso depende do sinal que eu tenho no meu A, que é aquele número que acompanha o x². Quando o meu A é positivo, eu tenho essa concavidade voltada para cima. Agora, quando o meu A é negativo, eu tenho o meu gráfico com a concavidade voltada para baixo. E aí, mesmo que eu faça o delta, tendo esse A negativo e esse delta é positivo, eu também vou ter dois valores de x que vão cruzar o meu eixo x. Se o meu delta for zero, eu terei só um valor de x, aí o gráfico fica desse jeitinho que eu estou fazendo aqui para vocês. E se eu não tiver, se o meu delta for negativo, eu vou subir aqui o gráfico, o meu gráfico fica sem cruzar o eixo x, voltado para baixo, como eu fiz aqui para vocês lembrarem dessa situação. Com essa recordação aqui do vamos recordar, vamos responder o próximo exercício aqui, que diz assim: a representação gráfica de uma função quadrática no plano cartesiano x e y é uma curva denominada parábola. A seguir, temos a representação de uma delas. Observe. Sobre os zeros da função representada, podemos afirmar que a função não apresenta zeros reais, apresenta dois zeros reais iguais, apresenta dois zeros reais distintos e negativos, apresenta dois zeros reais distintos e positivos, apresenta dois zeros reais, sendo um deles positivo e o outro negativo. Olha o gráfico que a gente tem aqui. É um gráfico que não encosta no eixo x. Se ele não encosta no eixo x, quer dizer que ao buscar as raízes dessa função, o delta deu negativo. Se o delta resulta em negativo, quer dizer que a gente não tem solução para essa função. Não tem zeros para essa função. Por isso que o gráfico não encostou no eixo x. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa A. Ele não apresenta zeros reais. A gente costuma dizer que o gráfico está flutuando. Ele está flutuando acima porque o A, provavelmente dessa função, era positivo. Se tivesse para baixo do eixo x, esse A seria negativo, tá bom? Vamos para a próxima. Algo mais que a gente pode recordar falando do gráfico da função do segundo grau, que é referente ao vértice dessa parábola. O que é o vértice? O vértice da parábola é esse ponto em que a minha parábola muda de direção. Olha esse primeiro gráfico. A parábola está subindo, subindo, subindo até um valor máximo que aí ele começa a descer. Esse ponto em que a minha parábola muda de direção, ele é chamado de vértice. O vértice, ele também é chamado de ponto de máximo ou de mínimo, e ele também tem um eixo de simetria que passa por ele. O que seria esse eixo de simetria? Seria uma linha imaginária, ou a gente pode traçar essa linha, que se eu pudesse dividir a minha parábola ao meio, uma parte ficaria exatamente em cima da outra parte. A distância que eu tenho de um lado é exatamente a distância que eu tenho do outro lado,
tá certo? E esse vértice, ele tem esse eixo de simetria, que é uma linha que passa por ele, tá certo? E esse vértice, ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem coordenadas, tá certo? E as coordenadas desse vértice é dado por uma formulinha que tá aqui embaixo, mas eu vou escrever aqui do lado. O x desse vértice é menos b sobre 2a e o y desse vértice é menos delta sobre 4a. O delta é o mesmo que a gente usou para fazer aquele discriminante para nós encontrarmos o x1 e x2, lá as raízes ou zeros da nossa função, tá bom? Sabendo disso, vamos resolver essa questão 7 aqui, que diz assim: assinale a alternativa correspondente à parábola que representa a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 21. Então, a gente tem a representação gráfica dessa função, a representação é uma parábola, então tem algumas coisas que a gente já sabe aqui para saber qual que é a alternativa que a gente já pode excluir. Primeira coisa que a gente pode observar é a concavidade da nossa função aqui, a concavidade do nosso gráfico. E o que determina essa concavidade é o sinal do A, que é o número que acompanha o x². O A nessa função é o 1. 1 é positivo. Então, quando o meu A é positivo, quer dizer que a gente tem a concavidade para cima. Então, a letra D e a letra E já estão excluídas aqui dessas possibilidades de alternativa. Então, a gente tem como alternativas aqui letra A, B e C. Então, como que eu vou definir qual é a alternativa correta? Eu vou precisar encontrar os zeros dessa função, que é fazendo o delta, resolvendo a equação, igualando a zero e resolvendo a equação do segundo grau, e também encontrando o vértice. E aí é o momento, então, que você vai ter agora de recordar como que a gente faz o cálculo para encontrar as raízes ou zeros da função e também o cálculo do vértice, tá bom? Então, vamos lá para esse cálculo. Vou calcular as raízes primeiro, igualando essa função a zero. Então, a gente tem x ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. Vamos identificar quem são os coeficientes A, B e C. Esse é o nome que a gente dá para esses números aqui. Coeficiente A é o 1, coeficiente B é o 4 e o C é menos 21. Vamos lá fazer o discriminante delta. B ao quadrado menos 4AC. Costumo cantar essa musiquinha para os meus alunos memorizarem, sabe? Eles têm até pesadelo com elas, mas é bacaninha de você lembrar. B ao quadrado menos 4AC. Substitui os valores. A gente vai ter 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 21. E aí nós faremos 4 ao quadrado, 16, e faz esse vezes, tudo junto. Menos e menos aqui na multiplicação a gente tem mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 21 vai dar 84. 16 mais 84, a gente vai ter um delta igual a 100, tá certo? E aí, a gente vai ter agora que calcular o valor de x com a segunda parte da fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substitui os valores, vai ficar menos 4, que é menos o b, mais ou menos a raiz do delta 100, dividido por 2 vezes o a, que é 1. O x vai ser menos 4 mais ou menos raiz de 100, que em vezes ele mesmo vai dar 100. É o 10, né? Então, a gente tem o 10 aqui dividido por 2. Valor de x vai ser um deles, menos 4 menos 10 dividido por 2, o outro x, que a gente chama de x2, menos 4 mais 10 dividido por 2. Um x, então, vai ser menos 4 menos 10 menos 14, dividido por 2, menos 7. E o outro x, menos 4 mais 10 é o 10 menos 4, 6 dividido por 2, 3.
Então, as raízes aqui, os zeros dessa função, menos 7 e 3. Então, a letra A tem menos 7 e 3 como raiz, mas a letra B também tem menos 7 e 3. A letra C tem menos 3 e 7, tá certo? Só que aqui a resposta é menos 7 e 3, então a letra C também a gente já pode excluir aqui das nossas opções. E aí o que vai diferenciar é o valor do vértice, tá certo? Então vamos lá calcular o vértice. O vértice, como a gente viu na explicação anterior, o x do vértice, vou fazer aqui nesse espaço, o x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente tem tudo o que precisa para fazer esse vértice aqui. Menos b é o 4, o b, então fica menos 4 sobre 2 vezes 1. Menos 4 dividido por 2, menos 2 é o x do vértice. E o y desse vértice vai ser menos 100, que é o delta que a gente fez aqui em cima, menos 100 dividido por 4 vezes 1. Menos 100 dividido por 4, menos 25. Então, o vértice tem coordenadas menos 2 e menos 25. Então, tá aqui, menos 2 para o x e menos 25. Alternativa correta, letra A. Tá bom? Então, espero que você tenha recordado aí como que a gente encontra o zero da função do segundo grau. Tá bom? Vamos para o próximo. Essa próxima questão, ela diz assim: um corpo arremessado tem sua trajetória representada pelo gráfico de uma parábola conforme a figura a seguir. Nessa trajetória, a altura máxima em metros atingida pelo corpo foi de... Bom, se eu tenho como representação gráfica uma parábola, é porque a representação algébrica é uma função do segundo grau. Então, a minha função do segundo grau, ela pode ser representada por y igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa é a representação que eu tenho sempre que eu tenho uma representação da função do segundo grau, tá certo? E aí ele pede qual que é a altura máxima que essa trajetória vai atingir. A altura máxima, meus queridos, é dada pelo vértice dessa parábola. Então, a altura máxima, ela vai ter como x, o x do vértice e como y, o y do vértice da minha função. Aparentemente, pelo gráfico que a gente tem, o x desse vértice vai ser o 2. Mas como eu não tenho certeza aqui, nós vamos fazer tentar escrever a expressão que representa essa função, e aí a gente vai descobrir o x do vértice e o y do vértice aqui. Então, olha só os pontos que eu tenho nessa função que vão me permitir calcular os valores de A, B e C dessa função, tá certo? Um dos pontos aqui dessa função, eu já consigo descobrir quem é só de olhar o gráfico. Esse ponto é o ponto em que meu gráfico intercepta o eixo Y. Esse ponto que o gráfico intercepta o eixo Y é o que nós chamamos de coeficiente linear, que é aquele momento em que o meu x é zero. Então, se o meu x vai ser zero aqui, olha só, o meu y vai ser zero também, porque ele passa bem na origem do meu sistema. Então, aqui eu terei zero como valor de y e o x também vai ser zero. Olha só o que vai ter: a vezes zero quadrado mais b vezes zero mais c. A vezes zero ao quadrado vai dar zero. B vezes zero ao quadrado vai dar zero também. Olha o que nos resulta, que C vale zero. Então, a gente já sabe que o C dessa função vai ser zero. Então, a nossa função tem, na verdade, o modelo ax quadrado mais bx. Então, eu vou precisar descobrir qual é o valor do A e qual é o valor do B nessa função. E para nós descobrirmos esses valores, vamos olhar os pontos que nós temos aqui dados no exercício. Esse ponto que é dado 1 para o x e 48 para o y, e esse outro ponto aqui,
que é o 4 para o x e 0 para o y. Vamos fazer essa substituição na nossa função e aí vamos ver o que a gente encontra para encontrar esses valores de a e b. Vamos substituir aqui o ponto 1 e 48 aqui. Deixa eu mudar a cor da minha caneta para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, olha só. Nessa função aqui que a gente encontrou, a gente vai ter esse 1, 48, o x vale 1 e o y é 48. Então, nós teremos aqui 48 é igual a vezes 1 quadrado mais b vezes 1. A gente vai ter daqui, olha só, 48 igual a mais b. A gente vai guardar essa expressão para a gente usar daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vai substituir o outro ponto, 4 e 0. O meu x vale 4 e o meu y vale 0. Então, a gente vai ter o seguinte, 0 é igual a vezes 4 ao quadrado mais b vezes 4. Daqui, a gente chega na seguinte equação. 0 é igual, 4 ao quadrado é 16, vezes a, 16a, mais 4 vezes b, 4b. A gente tem essas duas equaçõezinhas para nós encontrarmos os valores de a e b. É um sisteminha que a gente teve essa aula anteriormente. Então, vamos resolver esse sistema e descobrirmos qual que é o valor de a e b. Eu vou pegar o a e vou isolar nessa primeira conta aqui. Então, a gente vai ter... vou deixar o a no segundo membro e trazer o b para o primeiro junto com 48. Nós vamos ficar com 48 menos b é igual a a. Na segunda equação, onde tem a, eu coloco 48 menos b. Então, a gente vai ficar com 0 igual a 16 vezes o a, que é 48 menos b, mais 4b. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente descobre o valor de b. 16 vezes 48, vamos fazer aqui. 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 e 4, 12. 4 vezes 6, 24. 4 e 2, 6. 8, 6, 7. 768. 16 vezes menos b, menos 16b. Mais 4b, nós vamos ter aqui 768 menos 12b. Como o b está negativo, trarei ele para cá no primeiro membro. E o valor de b vai ser 768 dividido por 12. Vamos fazer essa divisão aqui. 768 dividido por 12 vai dar 6 vezes 12, vai dar 72. Sobra 4. 48 dividido por 12 deu 64 aqui. 768 por 12, o b vale 64. Como eu já sei o b, substituo em qualquer uma das contas para achar o a. Pode ser aqui mesmo, olha só. O a vai ser 48 menos 64, é o valor de a. 48 menos 64 é o 64 menos 48. Emprestamos aqui 6, 16. Achamos que o a vale 16. Olha só, a nossa função, ela tem valor a 16 x quadrado mais b 64x. E aí daqui a gente pode encontrar o valor ele quer saber a altura máxima, apenas o y do vértice aqui, tá certo? Então, o y do vértice é dado pelo quê? Y do vértice é o menos delta sobre 4a. Ou a gente pode também encontrar o x do vértice e substituir nessa função, a gente acha o y do vértice. Como a gente não fez delta nessa conta para encontrar nada, a gente pode fazer pelo x do vértice, que a gente pode ter um cálculo a menos aqui, tá bom? Então, a gente pode fazer pelo x do vértice. Olha só, o x do vértice, que é menos b sobre 2a, vai ser menos 64 dividido por 2 vezes 16.
vai ser menos 64 dividido por 16, 16, 32. O x do vértice perdão, queridos, o A deu menos 16, tá bom? Ó, 48 menos 64 dá negativo. Olha só, um detalhe importante aqui, então é menos 16, tá bom? Menos 16, então aqui vai ficar 2 vezes menos 16, ok? Aqui, menos 64 dividido por menos 32 vai resultar em 2. Realmente o x do vértice era o 2. Se o x do vértice era 2, o y do vértice vai nos dar a altura máxima, que vai ser, só substituir agora o x por 2. Y do vértice vai ser menos 16 vezes 2 ao quadrado, mais 64 vezes 2. Y vai ser menos 16 vezes 4, mais 64 vezes 2 dá 128. 16 vezes 4, 64 negativo, mais 128, 64. Quer dizer que a altura máxima é 64 centímetros. Só que, como está em metros, a gente vai pegar 64 e dividir por 100. E aí a gente chega no 0,64 metros. Tá bom? Então, aqui a gente tem 0,64 como resposta aqui, tá bom? Então, esse é um exercício que ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele foi suficiente para a gente retomar algumas coisas, alguns detalhes importantes da função do segundo grau, tá bom? E por hoje é só, até a próxima aula. Beijo, cheiro e queijo. Tchau, tchau!